vida e prognóstico. Meus amigos, hoje vamos conversar sobre o eu. Porque eu falei que daria sequência ao estudo sobre humildade, mas observando melhor, eu acho que é necessário falar sobre outras virtudes também: autenticidade, sinceridade, dignidade e, naturalmente, humildade. E vamos então abordar o tema pegando primeiramente a autenticidade. Autenticidade significa caráter do que é genuíno, verdadeiro, aquilo a que se pode atribuir fé. Humildade é a consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Sigamos então para ver como é a sinceridade. É aquilo que se exprime sem artifícios, sem intenção de disfarçar o seu pensamento ou sentimento. E, enfim, vem a dignidade, consciência do próprio valor, honra, autoridade. Como eu faço para identificar uma e diferenciar das demais? Todos nós transitamos de verdade por essas 4 virtudes em momentos diferentes, em frequência variável, dependendo da pessoa. Quando o sujeito se mostra por inteiro que ele não esconde nenhuma característica, que ele se expõe abertamente de uma forma completa, ele está se regendo pela sua própria autenticidade. Quando você leva um documento para tirar cópia autenticada no cartório, vai ser exigido que a cópia tenha todo o material do documento. Você não pode autenticar só um parágrafo ou só uma folha. Seguindo agora a humildade. E eu lhe pergunto: Deus é grande ou pequeno? Deus é infinito, é verdade, mas ele também é pequeno. Porque se ele não fosse pequeno, ele não nos criaria. Ele não daria origem a filhos do nosso tamanho. E menores ainda, porque cada célula do nosso corpo espiritual tem a sua composição, que também é complexa e guarda o mesmo DNA do sujeito. Quando a pessoa atua com modéstia, com simplicidade, deixando muito dos seus atributos em latência, ele está exercitando a humildade. Sigamos então agora para a sinceridade. Deus se revela por inteiro na autenticidade, se encolhe, se diminui para agir com humildade e também se revela através de parcelas de si mesmo em diversas circunstâncias. Quando eu me manifesto por partes, eu estou também no exercício da sinceridade. Seguindo para a última, que é a dignidade. Então, quando eu atuo dessa forma, em que eu, apesar de estar realizando algo que se sobressai, mas eu não busco aplauso, eu não busco a glória e, pelo contrário, eu prefiro me manter distante da fama, do prestígio, eu estou atento que a dignidade é o valor que eu dou a mim mesmo, é o respeito que eu tenho pelos meus pensamentos, pelas minhas crenças, pelos meus valores. Trazendo agora uma passagem, alguma citação do Evangelho, correspondendo a cada uma dessas virtudes, eu começo novamente pela autenticidade. Quando Jesus afirma: tudo quanto o Pai tem é meu, nós temos todo o potencial divino compactado em nosso íntimo, em grande parte em estado de latência. Mas tem uma passagem muito interessante em relação à autenticidade, que diz o seguinte: também o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Não é maravilhoso? Esse campo podemos também entender, entre outras coisas, que é o próprio eu. Mahatma Gandhi tem uma frase, pelo menos lhe é atribuída, que ele diz que caso se percam todos os livros, mas salvar-se o Sermão da Montanha, que tudo estaria salvo. Eu posso fazer uma comparação dizendo assim: se você perder tudo,
na sua vida, perder os seus amores, as suas propriedades, os seus títulos e você ficar absolutamente sem nada, mas você tiver em si o seu eu guardado, puro, sem perdas, tudo pode se refazer. Você tem tudo, na verdade. Esse tesouro dentro de você permitirá que tudo seja reconstruído e reconquistado. Falando um pouquinho agora sobre a humildade. Meu pai é maior do que eu. Para quem tinha tantas potencialidades e fazia milagres e coisas completamente surpreendentes para o ser humano, Jesus Cristo deixa um recado importantíssimo, porque Deus é muito maior do que qualquer criatura. Tem uma outra passagem no Evangelho muito singular. Logo em seguida à última ceia, Jesus fez o seguinte: tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Tão eloquente, tão marcante esse exemplo de humildade, mostrando que a criatura pode e deve muitas vezes se encolher, se rebaixar para exercer algum trabalho, para realizar uma missão. Trago para vocês agora uma outra passagem sobre sinceridade. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Esse trecho se refere à passagem da mulher que tinha um fluxo de sangue, fazia já 12 anos, e que criou em seu espírito uma convicção de que se ela tocasse, pelo menos nas vestes de Jesus, ela ficaria curada. Só que Jesus percebeu, ela ia saindo sutilmente, mas Jesus percebeu que alguém tinha tocado e tirado virtude dele. Tem muita coisa a se analisar sobre esse desvirtuamento que ela fez. Mas o que é a sinceridade de Jesus nesse caso? É quando ela conta a sua história e Jesus então diz para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Jesus faz uma redução de si mesmo, não critica, não condena, pelo contrário, ele aprova e estimula para que ela vá em paz. Reconhece que a cura alcançada se deve unicamente à iniciativa dela. E por último, vamos ver a dignidade. Tem uma situação que vai desde o momento da prisão até o final da crucificação, que Jesus esbanjou dignidade. Ele não foi atrás de ninguém, não pediu ajuda das pessoas a quem ele beneficiou, não foi atrás de centurião, atrás de qualquer outra pessoa que tivesse um pouco mais de prestígio e pudesse interceder por ele. Voltou-se para si mesmo por respeito à sua trajetória, por respeito às suas escolhas, e manteve-se nesse modo durante todo o processo. Tudo isso merece um desdobramento que nós vamos fazer associando quadros psicológicos doentios. É isso, um abraço, muito obrigado e até breve, se Deus quiser.